Capítulo 11. Livros 2. The Author's POV. Observando a figura de Donna se afastar, sorri amargamente. Provavelmente fui colocado na lista negra. Como autor da novela, conhecia bem a personalidade de Donna. Seus gostos e desgostos, eu sabia de cor. Por exemplo, embora ela tente esconder, ama doces. Especialmente sorvete, sendo o sabor avelã o seu favorito. Ela também odeia muitas coisas, como homens irritantes, tipicamente aqueles que a encaram com olhos lascivos, e pessoas preguiçosas ou teimosas. Eu já tinha notado Donna enquanto conversava com Kevin, mas para não chamar atenção para mim mesmo, fingi ignorância e pretendi me surpreender com sua aparição repentina. Ela provavelmente pensa que sou um estudante teimoso que não escuta conselhos. Fingi estar confuso e fiz o possível para que a impressão que ela tinha de mim fosse a mais baixa possível. A desculpa que usei sobre minha espada estar presa na bainha era uma mentira, mas era a melhor forma de fazê-la pensar que eu era incompetente. Embora ela não seja do tipo que denunciaria alguém, se alguém descobrisse que eu estava praticando o módulo de 5 estrelas estilo cake, definitivamente chamaria muita atenção desnecessária. Resumindo, eu não quero isso. Quanto mais atenção eu recebo, maior a probabilidade de interagir com os personagens principais. Além disso, se as pessoas descobrirem que estou praticando um módulo de 5 estrelas, minha segurança estaria em risco, já que um módulo de 5 estrelas é algo altamente cobiçado. Refletindo sobre tudo isso, decidi que, já que renasci como um figurante, era melhor aproveitar o único privilégio que um figurante tem e viver uma vida tranquila e pacífica. Vou me tornar forte o suficiente para defender minha família do terceiro cataclismo e esperar pacientemente que o protagonista resolva tudo. Então, encontrarei um emprego estável e arranjarei uma esposa. Esse era meu plano. Não me entenda mal, também pensei em usar minha vantagem como autor para me ajudar a alcançar o auge. Mas não posso me dar ao luxo de fazer isso. Se eu de alguma forma mudasse acidentalmente o curso da história, o final da história também poderia mudar. Espera. Espere um pouco. Parece que eu esqueci de algo extremamente crucial. Acabei de lembrar. Eu não escrevi um final para a história. Morri antes de conseguir terminar a novela. Oh não, não, não. Andando de um lado para o outro no campo de treinamento, comecei a pensar freneticamente em soluções. Esse é um grande problema. Eu parei de escrever bem antes de o MC enfrentar o Rei Demônio. O plano era, MC luta contra o chefe, MC vence por um triz, MC se torna um herói. Simples, certo? Bem, agora temos um problema, e um enorme. Porque eu estava tão envolvido com a semente do limite e o estilo cake que esqueci completamente do final inconclusivo. Olhei para Kevin, que agora estava treinando na sala de gravidade, e soltei um longo suspiro. Acho que não tenho escolha então. Parece que terei que descartar meu plano anterior. Terei que me tornar tão forte quanto o MC, ou pelo menos próximo do nível dele. Claro, se possível, tentarei não interagir com ele e os personagens principais, pelo menos até a história estar perto do fim. Mas se o MC não derrotar o último chefe, só então eu irei intervir e ajudá-lo. Isso é realmente problemático. Refletindo sobre tudo isso, usei uma toalha para enxugar o suor acumulado na minha testa. Pensar em tudo isso fez com que eu perdesse a motivação para treinar. Acho que vou tomar um banho e pensar em soluções. Isso era realmente irritante. Chegando ao meu quarto, rapidamente fui para o chuveiro. As aulas começam às 8 horas da manhã, então, após terminar de me lavar, pulei na cama e comecei a pensar em meu futuro plano de ação. Primeiro de tudo, eu obviously precisava me tornar mais forte. Mas como eu deveria fazer isso? Não posso ser ambicioso demais e roubar muito do protagonista, pois isso mudaria diretamente o fluxo da história. Além disso, já me sinto culpado por ter pegado a semente do limite, não posso estar pegando mais do que deveria. Como não posso pegar itens de trapaça, preciso seguir um caminho diferente. Mas qual seria esse caminho? Coçando o queixo, muitas ideias surgiram em minha mente. Talvez eu pudesse ir caçar bestas nas redondezas da cidade de Ashton. Balancing my head, rapidamente descartei a ideia. Era simplesmente perigoso demais, já que nunca havia lutado antes. Seria uma ideia suicida enfrentar bestas. Uma forma de me ajudar a aumentar minha velocidade de treinamento sem me expor a situações perigosas. Como não pensei nisso antes? Estava tão absorvido em adquirir itens de trapaça que esqueci o fato de que havia uma solução muito mais simples. Ações. Como sou o autor da novela, todos os eventos futuros que ocorrerão em breve já estão em minha cabeça. Se eu puder aproveitar minha vantagem com cautela, poderei rapidamente acumular algum dinheiro,
o que ajudaria a complementar meu treinamento. Existem muitos tipos de poções semelhantes a esteroides disponíveis no mercado. Se eu conseguisse ganhar dinheiro suficiente para mim através de ações, poderia complementar meu treinamento consumindo essas poções. Por exemplo, se eu consumisse uma poção de recuperação de estamina junto com uma poção de recuperação muscular, poderia treinar o dobro do normal sem o risco de me machucar. Isso definitivamente me ajudaria a alcançar os outros. Poção de aumento de força, poção de aumento de mana, poção de aumento de agilidade, poção de recuperação de estamina, poção de recuperação muscular, todo tipo de poções incríveis estavam disponíveis no mercado. Como pude não pensar nisso antes? Nem mesmo um jovem mestre de segunda geração poderia arcar com esse tipo de treinamento, já que o preço de cada poção é simplesmente muito caro. Uma poção de aumento de força de baixa qualidade custa 20.0001 no mercado, o que demonstra como esse tipo de treinamento é caro. Mas se eu usar meu conhecimento corretamente, fazer alguns milhões não deve ser um problema. Se não fosse pelo fato de que não queria arriscar uma queda do mercado, eu poderia facilmente ter feito bilhões. De qualquer forma, não preciso realmente ganhar tanto, já que sei secretamente uma forma de comprar poções de alta qualidade abaixo do valor de mercado. Além disso, a fonte era bastante próxima também. Se não fosse pelo fato de que não queria interagir com essa pessoa, já teria comprado algumas poções. Ah, é tão bom ser onisciente. Ok, já que sei o que fazer, fui rapidamente pegar uma caneta. Preciso anotar todos os eventos que acontecerão no futuro antes que eu esqueça. Onde eu deixei o diário? Olhando para um lado e para o outro, procurei pelo diário que minha mãe havia deixado. Deve estar na pilha de coisas inúteis aqui. Revirando uma grande pilha de itens no canto do quarto, rapidamente encontrei o livro vermelho e o peguei. Tudo. Minha mente ficou momentaneamente em branco enquanto o livro escorregava da minha mão. Recuperando-me, apanhei rapidamente o livro e olhei para a capa, onde 3 palavras estavam profundamente gravadas no couro da frente do livro. O espadachim luminoso. Com as mãos tremendo, lentamente abri o diário. Virando as páginas do livro inquietamente, olhei o conteúdo do livro em estado de confusão. Se como isso é possível? Apenas 10 páginas estavam preenchidas, enquanto as páginas subsequentes estavam todas em branco. Isso foi difícil. Saindo da sala de gravidade, Kevin respirou fundo. Ele estava bastante exausto, pois havia usado a sala de gravidade com 2 gramas de gravidade. Como era sua primeira vez tentando a sala de gravidade, decidiu apenas colocar a configuração em 2 gramas. Graças ao conselho que recebeu de Dona hoje, parecia que um novo caminho havia se aberto para ele. Embora fosse apenas sua primeira vez treinando na sala de gravidade, ele já sentia alguns resultados. Ao balançar a espada, podia perceber que seus golpes estavam se tornando mais rápidos e precisos enquanto praticava contra os bonecos de treino. Bom. Satisfeito, Kevin olhou para o relógio. Eram cerca de 21 horas, o que significava que a cantina fecharia em breve. Assim, ele rapidamente se trocou. Da 10ª página em diante, palavras começaram a aparecer dentro do livro preenchendo as páginas restantes. O que era ainda mais estranho era o fato de que as palavras pareciam manuscritas, com estilo cursivo único. Embora as palavras fossem surpreendentes, o que realmente me incomodava não era como as palavras estavam magicamente aparecendo dentro do livro, mas o título da capa. O Espadachim Luminoso. Esse era o título da novela que eu criei e na qual agora reencarnei. Enquanto segurava o diário em minhas mãos, não pude deixar de tremer. Das páginas 1 a 10, tudo era exatamente como eu havia escrito na novela. Começa com Kevin fazendo os exames de admissão e surpreendendo a todos com seu talento, até onde ele agora está treinando na sala de gravidade. Enquanto olhava para o diário em minhas mãos, um pensamento repentino me atingiu. Posso mudar isso? Imediatamente tirei um lápis e tentei apagar as últimas palavras assim. Ele rapidamente se trocou e fez seu caminho para. Funcionou! Eu realmente podia apagar o conteúdo do livro. 5 segundos depois de apagar as palavras que eu havia apagado reapareceram magicamente. Vendo as palavras reaparecerem diante de mim, tentei apagar outra seção do livro. O resultado foi o mesmo. Exatamente 5 segundos depois que as palavras foram apagadas do livro, elas reapareceriam como se nada tivesse acontecido. Depois de tentar a mesma coisa algumas vezes, franzi a testa e entrei em profunda reflexão. Parece que eu poderia apagar as palavras dentro do livro, mas exatamente 5 segundos após apagá-las, elas reapareceriam magicamente, fazendo parecer que nada havia acontecido. Então, um pensamento repentinamente me atingiu.
Se eu pudesse apagá-las, então poderia talvez mudá-las também? Vamos tentar algo simples primeiro. Usando a ponta do lápis, rapidamente risquei 2 gramas e substituí por 4 gramas. Vamos ver se algo acontece. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. 4 segundos. Exatamente 5 segundos após eu mudar as palavras, o livro brilhou magicamente. De repente, como um aspirador, senti a maior parte da energia dentro do meu corpo ser drenada pelo livro. Ugh! O que está acontecendo? Surpreendido, minhas pernas fraquejaram e caí em um joelho. Enquanto respirava com dificuldade, olhei para o livro em minhas mãos. Droga! Saindo da sala de gravidade, Kevin desabou no chão. Ele estava extremamente exausto, pois acabará de usar a sala de gravidade com 4 gramas de gravidade. Ele havia superestimado suas próprias capacidades e configurou diretamente a sala de gravidade para 4 gramas, pensando que era bom o suficiente para isso. Exatamente 30 minutos após entrar na sala de gravidade, ele decidiu que era demais para ele naquele momento. Enquanto estava deitado no chão, exausto, sorriu. Graças ao conselho que recebeu de Dona hoje, parecia que um novo caminho havia se aberto para ele. Embora estivesse completamente esgotado, ele podia sentir seu corpo mudando lentamente. Ele já sentia os benefícios de manipular seu corpo dentro da sala de gravidade. Bom. Satisfeito, Kevin olhou para o relógio. Era cerca de 21 horas, o que significava que a cantina fecharia em breve. Assim, ele rapidamente se trocou e se dirigiu para a cafeteria. Ele havia ouvido anteriormente que a cantina fechava às... Oh meu Deus! O livro mudou. Eu realmente podia mudar o que estava escrito dentro do livro. Essa era uma oportunidade divina para mim. Com isso, eu poderia saber exatamente o que o MC estava fazendo e secretamente ajudá-lo quando ele estivesse em apuros, sem a necessidade de aparecer. Embora esse livro fosse, de fato, um item de trapaça, não pude deixar de franzir a testa quanto mais olhava para ele. Primeiro, havia definitivamente limitações sobre como eu poderia usar o livro. Isso pode ser visto pelo fato de que quase todo meu mana foi esgotado ao mudar 2 gramas para 4 gramas, o que significa que, neste momento, as mudanças que posso fazer estão severamente limitadas. Em segundo lugar, esse livro todo é suspeito. Embora o livro estivesse dentro da caixa que meus pais neste mundo me enviaram, eu tinha certeza de que não foram eles que colocaram o livro lá. Isso levanta algumas questões. Quem colocou o livro lá e qual é o propósito deles? Foi talvez a pessoa que me reencarnou? Ou foi alguém mais? Isso é realmente irritante. Quem quer que tenha me reencarnado definitivamente tinha um motivo para fazê-lo. Não sei o que eles querem de mim, mas espero que não seja algo que exija que eu lute contra um deus ou algo assim. Certo. Vamos evitar isso, ok? Por favor. Bem, já que não consigo pensar em uma razão pela qual fui convocado aqui, posso muito bem brincar com o livro um pouco mais. Capítulo 12, Livro 3. The Author's POV. Nos próximos dias, consegui compreender bem o livro. Depois de experimentar com ele sempre que podia, consegui decifrar os principais usos do livro. Primeiro, sempre que eu queria mudar algo dentro do livro, mana era consumida. Dependendo do que eu mudasse, uma quantidade diferente de mana era consumida para complementar a alteração que fiz. Por exemplo, vamos falar do exemplo da sala de gravidade. Mudei a configuração da sala de gravidade de 2 gramas para 4 gramas. Naquele momento, aproximadamente 3/4 da minha mana foram consumidos pelo livro. No mesmo dia, após tomar uma poção barata de 50 U para repor minha mana, tentei novamente, mas desta vez mudei a configuração de gravidade de 4 gramas para 3 gramas. O resultado foi que metade da minha mana foi consumida. Graças a isso, consegui perceber que a mudança feita no livro é proporcional ao consumo de mana. Ou seja, quanto maior a mudança que eu fazia no livro, mais mana eu consumia. Para verificar isso, tentei colocar 6 gramas, o que me arrependo agora, pois quase desmaiei ao sentir toda a mana do meu corpo ser sugada. Quando consegui recuperar um pouco de força, percebi que minha mana estava completamente esgotada. Ao olhar para o livro para ver quais mudanças ele trouxe, não pude evitar um frio na espinha. Aparentemente, o MC quebrou uma das pernas como resultado da minha intervenção. Repondo rapidamente minha mana com outra poção barata, voltei imediatamente para 2 gramas, que descobri ser a configuração de gravidade mais ideal para o MC. A próxima coisa que tentei foi 15 gramas. Queria ver o que aconteceria se a mudança fosse bem além das minhas capacidades.
O resultado foi que, exatamente 5 segundos após fazer a mudança, a configuração rapidamente voltou para 2 gramas, quase como se nunca tivesse acontecido. A próxima coisa que descobri sobre o livro foi que ele estava 10 minutos à frente da minha linha do tempo atual. Ou seja, ele me mostrava os acontecimentos 10 minutos no futuro. Além disso, percebi que quando os eventos que estavam no livro coincidiam com a minha linha do tempo, não podia mais fazer nenhuma alteração no livro. Por exemplo, Kevin sai da sala de treinamento. Quando essas palavras aparecem no livro, na verdade significa que Kevin sairá da sala de treinamento em 10 minutos. Assim, quando Kevin realmente sai da sala de treinamento em tempo real, eu não podia mais fazer mudanças no livro. Com isso, pude inferir que o livro não pode mudar o passado, apenas alterar um futuro possível. Na verdade, tive bastante sorte de ter usado poções para repor minha mana, pois teria me metido em grandes problemas se o MC tivesse se machucado no primeiro dia. A última coisa que descobri foi que o livro só me dava a perspectiva de Kevin. Isso significa que o livro é, na verdade, meio inútil para mim, já que não sou Kevin. Não fiquei particularmente triste com esse fato, pois poderia usar este livro para determinar se poderia ajudar Kevin sem precisar me expor. Hoje foi o 4º dia desde que comecei as aulas, e é a minha primeira aula teórica desde que cheguei aqui. Como as pessoas geralmente vêm para o local para desenvolver suas habilidades, a maioria das aulas era baseada em combate real e treinamento físico, tornando as aulas teóricas bastante raras. Anatomia molecular. Esse era o nome da palestra teórica. Uma aula incrivelmente complexa que analisa o corpo de monstros e bestas. O professor Theodore Hombose, um renomado pesquisador com muitos prêmios, era o responsável por esta aula. Ele e sua equipe foram responsáveis por descobrir sozinhos o mistério de por que as bestas enlouqueciam após a mana invadir a atmosfera. O professor Hombose era um homem de meia-idade, corpulento, com cabelos brancos cacheados e uma atitude calma. Se não fosse pelo fato de que seus olhos estavam atualmente fixos na enorme criatura deitada sobre a mesa à frente da classe, as pessoas facilmente o confundiriam com um bom tio da vizinhança. Como podem ver, a envergadura da pombinha Berserk é de cerca de 1,8 metros, drasticamente diferente de seu predecessor, a pomba, que costumava ter cerca de 70 centímetros de comprimento. Isso é quase um aumento de 2,6 vezes no comprimento. Gritou o professor com entusiasmo enquanto acariciava a gigantesca criatura na mesa. Era possível ouvir em sua voz que ele estava extremamente fascinado pela criatura à sua frente. Após longas e conclusivas pesquisas, conseguimos descobrir a razão para o crescimento drástico das pombas. Como todos vocês sabem, minha equipe foi responsável por descobrir por que as bestas enlouquecem na presença de mana. Finalmente tirando os olhos da enorme criatura, o professor Hombose olhou atentamente para a turma e perguntou: Agora, alguém pode me dizer por que os humanos conseguem manter sua sanidade enquanto os animais não? Como isso era um conhecimento comum, muitas mãos foram levantadas. Como eu queria me misturar, também levantei a mão sem pensar muito. Você aí à esquerda. Ele está olhando para mim, não está? Só para ter certeza, olhei para trás para ver se alguém mais tinha levantado a mão. Não queria acabar em uma daquelas situações constrangedoras em que alguém acena para você, mas na verdade estava acenando para a pessoa atrás de você. Não, não olhe para trás, estou falando com você, idiota. Eu. Jesus Cristo. Sim, você. Esse cara. É assim que você fala com seu próprio Criador. Amitabha, que este pobre monge seja benevolente uma vez. Fingindo entrar em profunda reflexão, olhei para o professor antes de começar a falar. Claro, finjo estar nervoso no início para não me destacar. Se eu agir com confiança, ele automaticamente assumiria que eu sabia do que estava falando, o que resultaria em mais perguntas no futuro, o que eu não queria. Comparado a nós humanos, os animais não têm um córtex tão desenvolvido quanto o nosso. Como a mana estimula nosso sistema neurológico, isso inadvertidamente nos força a processar a mana em nosso corpo para redirecioná-la para as áreas corretas para que não se acumule em uma área específica do corpo. Porque estamos conectados de forma diferente das bestas, temos a capacidade de pensar e reagir a situações, o que as bestas não conseguem. Portanto, quando apresentadas a uma força invasora, ou seja, mana, devido à sua baixa inteligência, as bestas são incapazes de reagir à situação, fazendo com que a mana dentro de seus corpos se acumule lentamente, especificamente em seus cérebros, transformando-as lentamente em Berserk. Esse processo é conhecido como envenenamento por mana. Resposta impressionante. Impressionado com minha resposta,
O professor Rombolzi estava prestes a aplaudir quando percebeu que eu ainda não tinha terminado de falar. Existem duas soluções para resolver esse problema. A primeira é esperar que a natureza siga seu curso e permita que as bestas evoluam lentamente, permitindo que processem a mana, ou a segunda é usar ajuda externa para estimular a mana dentro das bestas. Simplificando, como elas não conseguem usar seu próprio cérebro para estimular a mana, por que não usar o cérebro de outros? Por exemplo, se usássemos uma técnica de circulação normal como a técnica Constelação de 3 Estrelas e estimulássemos diretamente onde a mana está concentrada de uma maneira que estimule o sistema nervoso da besta. Pare aí! Oh! Enquanto falava, ouvi um grito alto e senti duas mãos grandes me segurando. Repita o que você acabou de dizer. HH, o que está acontecendo? Respondi confuso ao ver o rosto do professor Rombolzi colado ao meu. Estávamos tão perto que seu nariz estava a poucos centímetros do meu rosto. Olhando ao redor, percebi que todos estavam me encarando em choque, até mesmo Melissa, a aluna mais inteligente da turma, me olhou por alguns segundos. O que aconteceu? Tenho certeza de que apenas recitei informações normais. Todos deveriam saber essas coisas. Repita o que você acabou de dizer. Gritou o professor Rombolzi em alto e bom som. Eu poderia sentir até mesmo a saliva dele espirrando no meu rosto. Justo quando estava prestes a protestar, percebi seus olhos frenéticos me encarando e decidi não fazer isso. Comparado a nós humanos. Não. Não aquela parte. Recuando e dando um passo para trás, olhei confuso para o professor. Você quer que eu repita e, ainda assim, quando faço isso, você grita comigo? Você está mentalmente bem? Notando minha expressão e vendo todos olhando para ele, o professor Rombolzi se acalmou e deu 2 passos para trás. Cough, cough. Desculpe por isso. Não, sem problema. Eu disse enquanto acenava com as mãos. Caro aluno, você poderia repetir a última parte do que disse, sobre os 2 processos que podem curar as bestas do envenenamento por mana. Franzindo a testa, olhei para o professor ceticamente. Eu perdi algo. Existem 2 soluções para curar o envenenamento por mana. Uma é deixar a natureza seguir seu curso através da evolução, e a outra é através de ajuda externa. O que você quer dizer com ajuda externa? Interrompendo-me mais uma vez, o professor Rombolzi olhou para mim com olhos brilhantes. Dando 2 passos para trás, olhei para o professor com cautela. Senhor, eu gosto de mulheres. Oh! Depois de alguns segundos, era possível ouvir o rugido de raiva do professor Rombolzi ecoando pela sala de aula ao entender o que eu disse. Não estou afim de suas piadas bobas. Repita o que você acabou de dizer antes. Din. Dom. Din. Dom. Parece que a aula acabou. Obrigado pelo seu tempo, professor, e até logo. Sem dar tempo para ele reagir, assim que ouvi o sinal, peguei minha mochila e saí rapidamente. Aquele cara era realmente muito esquisito. Primeiro, ele continuou me perguntando coisas básicas de conhecimento, e segundo, ele gritou sem motivo algum. O que foi que eu fiz de errado? Clique. Assim que fechei a porta do meu quarto, peguei imediatamente o livro misterioso e o abri. Eu precisava descobrir por que o professor teve uma explosão como aquela no seu primeiro dia de aula. Quando Kevin saiu da aula do professor Rombolzi, ficou imerso em profunda reflexão. Se o que aquele estudante esquisito disse fosse verdade, então uma descoberta revolucionária havia acabado de ser feita. Se sua solução realmente pudesse resolver o envenenamento por mana, isso poderia reduzir drasticamente a pressão que a humanidade enfrentava. Pegue a cidade de Parque, por exemplo. Todo ano, eles são constantemente atacados por criaturas marinhas que enlouqueceram. E se eles pudessem resolver o envenenamento por mana dentro das bestas, isso não ajudaria a aumentar o poder da humanidade na luta contra os demônios? Por causa de seu ódio por demônios, Kevin não pôde evitar ficar animado com a perspectiva de a humanidade dar um passo à frente na guerra contra os demônios. Enquanto Kevin caminhava em direção ao seu dormitório, conseguiu ouvir vagamente os gritos histéricos do professor Rombolzi perguntando o nome daquele estudante misterioso. Curiosamente, a maioria dos alunos nem sabia quem ele era. Se não fosse pelo fato de que o segundo mais fraco da turma mencionou seu nome, ninguém na sala teria conhecido. Dover. O que eu fiz? Como pude cometer um erro tão estúpido? Porque eu queria interpretar perfeitamente o papel de um figurante, negligenciei completamente o fato de que algumas das informações que eu sabia poderiam não ter sido descobertas ainda. Eu fui realmente descuidado. Eu estava bastante certo de que o que disse já era conhecido pela maioria das pessoas presentes.
No romance, embora eu não me lembre palavra por palavra, lembro que eles conheciam esse tipo de informação no começo da história. Sim, eu realmente fui descuidado. Minha teoria sobre o deslize é que, como nunca mencionei quando e quem descobriu o tratamento para o envenenamento por mana no romance, eu possa ter exposto prematuramente essa solução. Basicamente, eu apresentei a teoria um pouco antes do criador original da teoria poder apresentá-la. Em resumo, atraí atenção para mim e possivelmente irritou alguém. Sem pensar duas vezes, tirei meu lápis e apaguei se não fosse pelo fato de que o segundo mais fraco da turma mencionou seu nome no livro, substituindo por ninguém na sala sabia seu nome. Von. Instantaneamente, toda a minha mana foi sugada do meu corpo, fazendo com que eu ficasse mole na cama. Olhando para as mudanças, soltei um sorriso satisfeito. Enquanto Kevin caminhava em direção ao seu dormitório, conseguia ouvir vagamente os gritos histéricos do professor Rombose perguntando o nome daquele estudante misterioso. Curiosamente, a maioria dos alunos não sabia quem ele era. Ninguém na sala sabia seu nome, tornando-o realmente misterioso. Quem quer que ele fosse, ele estava escondido ou teve muita sorte. Embora o que eu fiz não mudasse nada, já que o professor Rombose poderia simplesmente olhar no registro para descobrir quem eu era, ainda assim fiz isso, pois poderia me dar um dia de paz. Isso deve servir como uma boa lição para mim. Apenas porque escrevi o romance não significa que eu sabia tudo sobre este mundo. Você só percebe uma vez que se encontra dentro de um romance com muitas coisas o romance perdeu em comparação com a realidade. Por exemplo, quando eu estava procurando pelo estilo cake, se não fosse pelo fato de que eu tinha uma ideia geral de onde encontrá-lo, eu nunca teria encontrado o lugar. O que escrevi no romance nem se aproximava de como era na realidade. São todos os pequenos detalhes que estão além do meu controle. Soltando um suspiro de alívio, olhei para a nova passagem do livro. Em toda a verdade, eu realmente não precisava fazer isso porque as pessoas viram meu rosto, mas pelo menos não encontraria o professor Rombose me importunando tão cedo. Felizmente, só mencionei duas soluções e excluí a terceira, que era o jeito certo de eliminar o envenenamento por mana. A segunda metodologia poderia ser considerada revolucionária agora, mas realmente não era tão eficiente, pois era muito mais rápido matar do que curar. Sim, era possível curá-los e depois treiná-los para lutar de volta, mas isso seria uma solução a longo prazo, pois simplesmente levaria muito tempo. No geral, mesmo que eu explique como fazer a segunda opção, isso não atrairia muita atenção para mim. Na verdade, a força sempre prevalece sobre a inteligência nesta era. Com meu baixo potencial, os superiores apenas dariam uma olhada rápida em mim e voltariam ao que estavam fazendo. Embora eu ache que possa ter irritado alguém, principalmente a pessoa que primeiro apresentou a hipótese. Estou certo de que quem quer que tenha colocado a teoria em prática já estava na fase final de experimentação. Só espero que isso não volte para me prejudicar. Fechando o livro, olhei para o teto branco e soltei um longo suspiro de exaustão. Que trabalho! Capítulo 13. Realidade virtual é um. The Author's POV. No dia seguinte, embora eu tentasse ser o mais discreto possível, as pessoas ocasionalmente lançavam olhares na minha direção. Agora estávamos no meio da aula de engenharia e eu realmente tentava me concentrar. Os olhares constantes começaram a me irritar. Era como se eu fosse a atração principal dentro de uma jaula de zoológico. Embora essa aula não fosse particularmente popular, eu a achava fascinante. Os conceitos que estavam sendo discutidos eram muito mais avançados do que os que eu conhecia do meu mundo anterior. Mas foi exatamente por isso que eu estava tão interessado. Por isso, fiquei especialmente irritado com os olhares constantes dos meus colegas de classe. Eu não consigo me concentrar se vocês continuam me encarando. Usando um espelho inclinado, dividimos os dois feixes de laser em dois feixes separados. Isso forma um feixe de objeto e um feixe refletido. Seguindo direções diferentes, ambos são refletidos em outros espelhos angulados, e usando uma placa F48 e um processador G450, podemos processar os feixes para que o software possa detectar movimentos humanos, e à medida que esses dois feixes se fundem, uma imagem holográfica é criada. Bem, definitivamente era um curso interessante, mas isso não significava que eu conseguisse entendê-lo. Na verdade, consegui compreender apenas 1% do conteúdo do curso. O que, diabos, era uma placa F48 ou um processador G450? Vou apenas ficar aqui e fingir que entendi tudo o que o professor disse. Era um curso não obrigatório, de qualquer forma, então eu realmente não precisava estar aqui. Ainda assim, mesmo que eu não entendesse nada, apenas o fato de que eles estavam explorando a tecnologia holográfica despertava meu interesse. Essa tecnologia não existia no meu mundo, onde o melhor que conseguiam desenvolver eram telefones com tela sensível ao toque.
A tecnologia do meu mundo não era avançada o suficiente para criar dispositivos holográficos puros. Din. Dom. Oh meu, parece que a aula acabou. Vejo vocês na próxima vez. Arrumando suas coisas, a professora de engenharia sorriu e deixou a sala. Não se sabia muito sobre a professora de engenharia, além do fato de que ela era aparentemente bastante forte. Embora não estivesse mais em sua juventude, ela tinha uma pele tão clara quanto uma jade não polida, com beleza, elegância e graça que só poderiam ser alcançadas após anos de amadurecimento. Seu cabelo castanho sedoso, preso em um rabo de cavalo trançado, repousava calmamente sobre seu ombro direito. Sua expressão, que sempre parecia sorridente, carregava um charme escondido que fazia todos sentirem um calor maternal vindo dela. Embora eu fosse o autor do livro, muitos personagens que conheci durante minha estadia aqui eram pessoas que nunca haviam aparecido em minha história, como essa professora. Depois de ficar aqui por cerca de uma semana, achei essa professora a mais agradável de todas que encontrei até agora. Ela era gentil e não mostrava tratamento preferencial em relação a certos alunos, ao contrário de outros professores que exibiam abertamente favoritismo em relação aos talentosos ou aqueles que tinham uma grande influência. A maioria dos professores eram gênios que já haviam estudado aqui ou tinham várias conquistas no currículo. Todos tinham seu próprio orgulho e, assim, prestavam atenção apenas nos melhores alunos, ignorando os medianos. Embora não dissesse isso na nossa cara, a expressão dos professores deixava isso claro. Por que eu deveria me incomodar em ensinar você? Você é digno. Mesmo que não fossemos considerados tão excepcionais quanto Kevin e os outros, o simples fato de termos conseguido nos matricular já mostrava que éramos indivíduos capazes. Pegue o antigo dono deste corpo como exemplo. Embora ele estivesse entre os mais fracos da classe, se ele fosse para qualquer outra academia, poderia ser considerado um talento de médio-alto nível, já que talentos de classificação D eram raros hoje em dia devido à população em constante diminuição. O mundo simplesmente não era justo. Saindo da aula de engenharia, fui calmamente de volta ao meu quarto para me trocar. A próxima aula era Cooperação Tática, um novo curso que utiliza tecnologia virtual para treinar os alunos. Eu estava realmente animado para essa aula, já que a realidade virtual era algo que eu só poderia encontrar em filmes e romances. Retirando meu uniforme azul celeste que indicava que eu estava no primeiro ano, peguei um traje justo de cor azul escura e vesti. Os uniformes eram separados em 3 cores diferentes: azul celeste, verde escuro e vermelho sangue. O azul celeste era usado apenas por alunos do primeiro ano, o verde escuro por alunos do segundo ano e o uniforme vermelho sangue por alunos do terceiro ano. Isso foi organizado dessa forma para que as guildas que vinham observar ou escutar os alunos pudessem diferenciar entre os alunos do primeiro e do terceiro ano, sendo os do terceiro ano o alvo principal, já que estavam apenas um ano da formatura. Enquanto lutava para colocar o traje justo, só conseguia xingar as pessoas que projetaram essa roupa. Confortável era a última palavra que me vinha à mente enquanto tentava vestir o traje justo. Para não mencionar o fato de que levei cerca de 5 minutos para conseguir colocar a roupa, mas, como o nome sugere, o traje era justo, o que significava que eu podia sentir todos os meus músculos sendo comprimidos com força pela roupa. Vestir o traje tornava meus movimentos extremamente rígidos. Como era tão apertado, parecia que eu estava andando como um robô. Além disso, ao olhar minha aparência no espelho, desejava encontrar um lugar para me enterrar. Que vergonha! Felizmente, a distância entre meu dormitório e a aula de cooperação tática era curta, me salvando do constrangimento de ser visto com o traje. O campus, que cobrindo uma área de 5 km², foi dividido em 8 seções: A, B, C, D, I, F, G, H. A zona de palestras estava localizada na seção A, onde estavam os auditórios. Ela ficava no canto superior esquerdo do campus e era composta por 3 prédios em forma oval, todos do mesmo tamanho. A razão para ver 3 prédios era que os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos estavam separados. A seção B era uma área sem alunos, onde estavam localizados os escritórios dos professores. Se você precisasse fazer perguntas ou encontrar um professor após a aula, teria que ir até a seção B. Ela ficava bem ao lado da seção A e consistia em um grande pátio com um alto prédio em forma de pirâmide de vidro no meio. A seção C era onde estavam os laboratórios e as instalações de pesquisa. Para que alguém pudesse acessar o laboratório, precisava ser supervisionado por um professor, caso algo desse errado. Devido aos perigos que a instalação apresentava, a seção C estava localizada longe das outras seções e era cercada por defesas de nível militar. A seção D era onde eu estava indo e era onde estava localizada a sala de realidade virtual. Era um espaço cheio de cápsulas que cada aluno poderia usar para entrar no mundo virtual.
Ela estava situada no subsolo e a alguns quilômetros dos dormitórios, que estavam na seção E. Na seção I, os dormitórios eram separados em 5 prédios, cada um maior que o outro. O prédio mais distante e também o mais sórdido era o prédio do Rato Dourado. Era o dormitório mais barato do campus e onde ficavam as pessoas que não podiam pagar pelas instalações. Logo ao lado do prédio do Rato Dourado estava o prédio da Ovelha Chifruda, onde eu estava hospedado. As condições eram um pouco melhores do que no prédio do Rato Dourado, mas ainda assim não se comparavam aos outros 3 prédios, Manticore, Hidra e Leviata. Começando pelo prédio Manticore, cada pessoa tinha sua própria instalação de treinamento pessoal dentro do quarto, acompanhada de um mordomo designado que atendia a todas as suas necessidades. O prédio Hidra, assim como o prédio Manticore, fornecia instalações de treinamento pessoal, além de um mordomo. No entanto, as instalações de treinamento eram muito mais avançadas e também ofereciam aos alunos refeições e planos de dieta personalizados. As refeições eram todas preparadas por chefes profissionais e os ingredientes fornecidos eram feitos de ervas raras e monstros. Por último, havia o prédio Leviata. O único prédio que poderia ser acessado com dinheiro. Era onde os elites residiam. Não importava quão rico você fosse, a menos que provasse que era um talento único, nunca conseguiria entrar aqui. Este prédio foi criado com a esperança de nutrir futuros talentos que pudessem lutar e defender contra os demônios que estão devastando o mundo. A criação deste prédio foi enfatizada, pois era onde os futuros pilares da humanidade seriam formados. O que você quisesse, estava lá. Instalações de treinamento, comida de alto nível, mordomos, piscina, salas de VR, instalações de pesquisa altamente seguras. Se você sentisse que algo estava faltando, tudo o que precisava fazer era pedir, e seria construído no dia seguinte. A seção G é onde estava localizada a instalação de treinamento, dentro de um grande prédio arquitetônico quadrado. Estava a aproximadamente 2 minutos da seção A e a 5 minutos da seção E. Como era uma instalação de treinamento pública, era necessário reservar um horário com antecedência para utilizá-la. Por fim, a seção H, a área que continha a biblioteca e o cubo. O cubo era uma área proibida onde apenas os indivíduos mais bem classificados podiam entrar. O motivo pelo qual era considerada uma área proibida era que era onde todos os manuais de treinamento secretos eram armazenados, além de medicamentos e ervas divinas. Manuais comparáveis ao estilo Cake também estavam armazenados dentro da instalação, o que esclarecia ainda mais quão importante era essa área. Ao entrar na sala de VR, percebi que quase todos estavam se movimentando de forma robótica, o que me fez rir levemente. Obviamente, nem todos estavam assim, já que alguns caminhavam tranquilamente em seus trajes justos, indicando que provavelmente não era a primeira vez que usavam VR. Como estávamos usando trajes justos, meninos e meninas foram separados em salas diferentes, o que foi um pouco decepcionante, já que eu não me importaria de ver Amanda e os outros com aquele traje. Na verdade, pensando bem, esqueça isso. Como eu era o autor do romance, conhecia as personalidades dos personagens principais melhor do que ninguém, e assim sabia que se eu visse um vislumbre delas vestindo aquele traje, meus dias estariam contados. Certo, todos, por favor, olhem para cá. Com um traje justo, o professor entrou na sala, chamando a atenção de todos os presentes. Ele era alto, com cabelos pretos bem arrumados e um olhar afiado, o professor responsável por esta aula. Ele tinha um sorriso gentil no rosto enquanto pegava um pequeno tablet para fazer a chamada. Observando seu comportamento calmo e gentil que o fazia parecer a pessoa mais legal do mundo, eu secretamente sorri por dentro. Eu sei quem você realmente é. O professor encarregado da aula de VR se chamava Alphonse Thibault, e na verdade, era um personagem importante do primeiro arco da história. Resumindo, ele poderia ser considerado um mini-chefe. Embora não fosse um vilão classificado, poderia ser considerado um oponente difícil para o protagonista atual. O demônio com o qual ele fez um pacto era da tribo das sombras, que era um subramo do clã da ganância, um dos 7 clãs principais dos demônios. Os demônios eram divididos em 7 clãs, cada um de acordo com 7 pecados capitais conhecidos pela humanidade: orgulho, avareza, ira, inveja, luxúria, gula e preguiça. Cada clã era comandado por um duque demônio, que era tão poderoso, se não mais, do que os principais executivos no domínio humano, ou equivalente a classificações SS. Acima deles estava o Rei Demônio, que, no momento, poderia erradicar toda a humanidade com o movimento de sua mão. No entanto, devido ao seu enorme poder, ele estava atualmente sendo restringido por várias forças que o impediam de entrar no domínio humano. Isso, é claro, até que a terceira calamidade aconteça, momento em que a verdadeira guerra entre a humanidade e os demônios começaria.
Eu estava realmente bastante agradecido pelo fato de ser o mais fraco da classe, pois isso significava que a tensão sobre mim era mínima. Além de alguns casos ocasionais de bullying, estava vivendo uma vida bastante confortável, ao contrário de Kevin, que estava constantemente sob a vigilância de colegas invejosos e vilões que temiam seu talento avassalador. Como todos estão presentes, vou iniciar as cápsulas e vocês podem entrar quando eu disser. Vendo que todos estavam presentes, o professor Thibault sorriu e foi até sua mesa, onde havia um grande monitor. Digitando alguns comandos na tela, ele chamou os nomes de cada aluno separadamente. Dover, por favor, dirija-se à cápsula 55. Ao ouvir meu nome ser chamado, segurei a empolgação e fui em direção à minha cápsula designada. Ignorando as risadinhas de alguns colegas, que sussurravam palavras como caipira ou outras ofensas, me aproximei empolgado da minha cápsula. Finalmente poderia entrar no mundo virtual que só conseguia ver em romances e filmes. Entrando na cápsula e ajustando o capacete na cabeça, aguardei pacientemente as instruções do professor. Aluno Dover, está tudo bem? Sim. Ok, a simulação virtual começará em 3, 2, 1. Tá. A última coisa que ouvi foi o som de uma tecla sendo pressionada antes que tudo ficasse escuro. Capítulo 14. Realidade Virtual E2. The Author's POV. Shua. Processando informações do aluno. Escaneando retina. Verificado. Escaneando impressão digital. Verificado. Testando dados genéticos. Verificado. Carregando. 57%, 87%, 94%. Informações do usuário carregadas. Rank 1750, Dover, confirmar acesso SN. A tela do capacete começou a se iluminar gradualmente, revelando fileiras e mais fileiras de informações. Levando 1 minuto para ajustar minha mente às mudanças súbitas, examinei os dados e pressionei S após confirmar. Uma música animada e estranhamente familiar começou a tocar, ecoando em meus ouvidos. O fato de haver muitos procedimentos ao entrar na cabine virtual não era estranho. Com a tecnologia atual, fingir ser outra pessoa era tão fácil quanto ligar o celular. Com algumas máscaras personalizadas, alguém poderia facilmente se fazer passar por outra pessoa. Felizmente, não era tão difícil distinguir um vilão, já que eles passavam por várias modificações genéticas ao firmar um pacto com um demônio. Esse fenômeno ocorria porque o corpo humano não conseguia se adaptar completamente ao poder concedido pelos demônios. Imagine um balão vazio. Agora imagine-se enchendo com ar. Gradualmente, à medida que o tempo passa, o balão se tornará redondo e flutuará. É assim que o corpo humano geralmente funciona quando sua mana aumenta. Agora imagine o mesmo balão vazio, mas desta vez, em vez de enchê-lo com ar, o enchemos com água. Diferente do balão de ar, o balão de água, em vez de se tornar perfeitamente redondo, irá ceder devido à densidade da água, fazendo com que sua forma mude. Agora leve esse exemplo em consideração e aplique-o aos humanos, onde a água representa a energia que vem dos demônios. Por causa da densidade da energia que vem dos demônios, os corpos dos vilões mais fracos tendem a passar por mudanças drásticas para suportar o novo poder que entrou em seus corpos. Devido a essas mudanças drásticas, um simples teste de retina, impressão digital e genética poderia verificar se alguém era um vilão ou não. Claro, isso só funcionava para vilões relativamente mais fracos. Para vilões mais fortes, esse tipo de teste era inútil, pois seus corpos conseguiam conter o poder dado a eles pelos demônios com quem firmaram pacto, como o professor Thibault. Felizmente, isso não era necessariamente um problema, já que os vilões mais fortes não se preocupavam em se disfarçar. No entanto, mesmo que vilões fortes tendessem a evitar disfarces, esses testes ainda eram uma precaução necessária contra vilões. As consequências de não verificar se alguém era um impostor poderiam ser desastrosas. Imagine o que aconteceria se um vilão conseguisse entrar na cápsula de VR. Ele ou ela poderia colocar todos os alunos em risco de trauma cerebral ou até mesmo morte. Se um vilão tivesse acesso repentino ao sistema de controle principal do equipamento virtual, ele ou ela poderia descarregar toda a energia elétrica das cápsulas, essencialmente tornando todos dentro da cápsula incapacitados. Esse tipo de acidente ocorreu várias vezes no passado, resultando em rígidas verificações e procedimentos impostos pela empresa que criou a cápsula, em resposta à reação negativa que receberam do público. Bem, e quanto ao professor Thibault? Tecnologicamente, ele poderia anular o sistema e matar todos os presentes, certo? Na verdade, ele não poderia, especialmente porque seu trabalho era extremamente importante.
A razão pela qual eu não estava necessariamente preocupado com ele era porque seu papel principal na cabine era transformar potenciais heróis em vilões. Ele era o que chamavam de gerente ou agente. Sua principal responsabilidade era transformar alunos em vilões, explorando as emoções e ressentimentos que eles tinham em relação a certas pessoas ou à academia. Além disso, não era tão fácil anular o sistema e descarregar grandes quantidades de eletricidade nas cápsulas. Especialmente se isso estivesse acontecendo dentro da cabine, onde residiam vários heróis de alta patente. Eles poderiam facilmente sentir a anomalia na acumulação de eletricidade, tornando quase impossível que esse plano funcionasse. Além disso, o professor Thibault simplesmente não poderia se dar ao luxo de realizar uma manobra de alto risco para matar um indivíduo, já que transformar alunos em vilões era sua prioridade principal. Se não fosse pelo fato de que o professor Thibault recebeu ordens diretas do demônio com quem firmou pacto para se livrar de Kevin, ele nunca teria tentado lutar contra ele, pois não era sua responsabilidade. Assim como não era minha responsabilidade me livrar dele. Se eu me livrasse do mini-chefe, Kevin nunca enfrentaria dificuldades, criando uma responsabilidade quando ele enfrentasse o Rei Demônio. Gradualmente, o mundo ao meu redor começou a mudar, e uma luz ofuscante me fez cobrir os olhos. Piscando algumas vezes e recuperando a compostura, encontrei-me dentro de uma sala branca. Olhando ao redor da sala, vi alguns alunos da minha turma verificando suas redondezas da mesma forma. Após cerca de 5 minutos, e vendo que ninguém mais aparecia, fui em direção aos outros colegas. Havia um total de 5 pessoas, excluindo-me, na sala de espera. Vendo que eu estava me aproximando, alguns alunos foram me cumprimentar diretamente. Rank 834, William K. Johnson, um prazer conhecê-lo. A primeira pessoa a me cumprimentar foi um adolescente de estatura baixa e cabelos castanhos, com uma disposição bastante animada. Rank 623, Rosaline Tluve. Rank 739, Edward Smith, cumprimentos. Rank 956, Park Jinho, prazer em conhecê-lo. Seguindo William, uma linda garota de cabelos vermelhos, que se ostentava como um pavão real, me cumprimentou. Ela tinha uma aura indiferente ao seu redor que fazia parecer que nada a interessava. Seu tom era frio, dando a impressão de que detestava tudo ao seu redor. Assim como eu, ela era uma extra e, portanto, não sabia nada sobre ela, o que me levou a assumir que sua atitude fria vinha de algum tipo de trauma passado. Provavelmente enfrentou algo semelhante a Amanda, que, assim como ela, era fria. Após Rosaline, um jovem de cabelos pretos, com óculos quadrados e cabelo bem penteado, me cumprimentou em um tom sério. Judem pela sua disposição e o jeito que falava, fiz uma anotação mental de que não deveria interagir com ele no futuro. Não sou muito fã de indivíduos tão certinhos. Por último, Park Jinho, que parecia ser de ascendência asiática, provavelmente coreano, me cumprimentou de maneira modesta. Ele parecia um pouco cauteloso comigo, não sei porquê. Virando a cabeça para a última pessoa, que ignorou minha presença desde o começo, tentei cumprimentá-lo, mas fui prontamente ignorado. Com uma estatura bastante alta e um corpo muscular que não ficava atrás de nenhum fisiculturista profissional do meu mundo, estava Arnold Kane. Ele carregava uma aura intimidadora que lembrava uma gorila selvagem pronta para atacar qualquer um ao menor sinal de provocação. Seu cabelo estava cortado em um buscute e seus olhos estavam apertados em uma carranca. Balançando a cabeça, me apresentei para os demais. Não havia necessidade de eu cumprimentá-lo, pois já sabia quem ele era, mas para não parecer desrespeitoso, fiz questão de pelo menos cumprimentá-lo. Se eu o ignorasse, poderia me tornar o alvo de seu bullying, algo do qual eu realmente não queria fazer parte. Rank 75, Arnold Kane. Um dos 3 principais capangas de Jin, que mais tarde será conhecido como Montanha de Ferro Arnold devido à sua defesa de ferro que poderia repelir vários ataques de várias pessoas ao mesmo tempo. Ele era o que chamavam de uma pessoa forte com os fracos e fraca com os fortes. Um típico bullying. Sua arrogância provavelmente originava-se do fato de que ele era um capanga de Jin. O que só posso expressar secretamente meu desgosto. Você realmente se orgulha de ser o cachorro de alguém? Prazer em conhecê-los, pessoal. Sou Rank 1750, Randover. Levou alguns segundos para que os outros processassem o que eu havia dito antes de perderem todo o interesse em mim. Encolhendo os ombros diante da reação deles, só pude simpatizar, pois entendia de onde vinham. Quero dizer, estar 800 ranks abaixo do segundo mais baixo do grupo era uma grande diferença. Essa era uma sociedade onde o poder reinava sobre tudo. Se você não era poderoso, era menosprezado por todos. Bem, isso se aplicava principalmente à cabine,
onde os indivíduos ainda eram jovens e orgulhosos. Assim que entrassem no mundo real e realmente lutassem contra demônios, somente então perceberiam o quão imaturos eram. Lixo. O primeiro a se pronunciar foi, claro, Arnold, que me olhou com desprezo. Balangando a cabeça secretamente, não pude deixar de lamentar por ter criado um mundo cheio de personagens arrogantes. Não podia ser ajudado, era o que os leitores queriam. Que se danem vocês, leitores. Seu prazer era meu sofrimento. Bem, tanto faz, vou ficar em silêncio por enquanto e esperar as instruções do professor. Felizmente, depois que revelei meu rank, ninguém se aproximou de mim, ajudando-me a evitar conversas desnecessárias. Grupo 7, vocês conseguem me ouvir? Interrompendo a atmosfera estranha que se desenvolveu devido à minha revelação de rank, a voz do professor Thibault ecoou pela sala. Se você consegue me ouvir, diga verificado. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, ótimo. Parece que todos estão presentes. Ok, prestem atenção, pois agora vou explicar as regras. Preste atenção, pois só direi uma vez. Como essa é provavelmente a primeira vez que alguns de vocês entram no mundo virtual, a aula de hoje será mais leve. As pessoas ao seu redor agora serão o grupo com o qual você trabalhará na aula de hoje. Antes que você diga qualquer coisa, seu grupo foi balanceado de acordo com o computador e, na maior parte, cada grupo será equilibrado. Embora haja algumas exceções, das quais realmente não posso fazer nada. Não olhem para mim assim. Ele estava se referindo a Kevin e aos outros. Notando os olhares lançados em minha direção, não pude deixar de resmungar em silêncio. O professor estava obviamente falando sobre os indivíduos de alta classificação que provavelmente poderiam enfrentar uma equipe sozinhos. Na verdade, não havia tanta diferença de poder entre mim e Parquinho, o segundo mais baixo do grupo. Bem, isso se você me comparasse antes de eu assumir, porque agora minha força de combate estava muito acima do que era uma semana atrás. A única razão pela qual eles me olharam assim provavelmente era porque queriam um meio de liberar suas queixas contra mim. Bastardos imaturos. Vocês serão cada um deixados em um terreno remoto que será gerado aleatoriamente pelo computador. Seu objetivo para hoje é sobreviver por 1 hora. Serão concedidos pontos extras para aqueles que conseguirem completar certas tarefas ocultas. Isso contará como uma aprovação, contanto que você consiga sobreviver por 1 hora. Pontos extras serão concedidos para cada colega que sobreviver ao seu lado. Darei 2 minutos para que vocês discutam seus planos com seu grupo. Boa sorte! Antes de eu ir, esqueci de mencionar. O último grupo será automaticamente reprovado nesta aula. Clique. De alguma forma, os olhares em minha direção se tornaram mais intensos. Como os professores não perceberam que o professor Thibault era um vilão é um mistério para mim. Ele estava obviamente tentando semear discórdia entre os grupos para criar rivalidades, tendo os indivíduos de menor rank como seus principais alvos. Essa história de reprovar nesta aula é uma total mentira, já que ele não tinha poder para decidir quem passaria ou falharia no primeiro dia. Isso era apenas uma desculpa que ele usou para criar uma situação onde uma rivalidade poderia ser formada, fazendo com que os mais fortes atacassem os mais fracos. Essa era uma de suas estratégias típicas que fazia certos indivíduos sofrerem para que ele pudesse enfraquecer seu estado de espíritos e, mais tarde, tirar vantagem de sua fraqueza para transformá-los em vilões. Se não fosse pelo fato de haver muitos heróis presentes na cabine, o professor Thibault teria usado medidas mais extremas para transformar alguém em vilão. Você. Apontando em minha direção, a voz profunda de Arnold ecoou pela sala branca. Sim. Garanta que você sobreviva, se não. Colocando a mão em meu ombro, Arnold exerceu uma pressão incrível, quase me fazendo ajoelhar no chão. Ugh. Após confirmar sua força, ajoelhei-me como ele pretendia e deixei escapar um gemido falso. Entendeu? Vendo-me ajoelhado diante dele, Arnold sorriu satisfeito e se virou para os outros, que imediatamente acenaram para ele. Bom. Enquanto fingia estar lutando para me levantar, mergulhei em pensamentos profundos. Com a troca que acabei de ter com Arnold, pude avaliar aproximadamente minha força. Eu poderia confirmar que ainda era mais fraco que Arnold, mas não por uma grande margem. Se eu tivesse que fazer uma estimativa grosseira sobre meu rank, deveria estar em torno dos 300. Felizmente, por ser um mundo virtual, não sofri muito com a troca que tive com Arnold. Mas não me entenda mal.
Só porque não sofri muito, não significa que não estava irritado. Na verdade, eu estava furioso. Como você, seu bastardo parecido com um gorila, ousa usar-me para exercer domínio sobre os outros? Se não fosse pelo fato de que não queria arranjar briga com você e sua gangue, eu nunca teria me ajoelhado e me humilhado assim. Não sou como aqueles protagonistas sem cérebro que gritam: eu só me ajoelharei para Deus e meus pais, ninguém mais me fará ajoelhar. Eu me ajoelharei quando precisar. Mas esteja preparado para enfrentar as consequências de me fazer ajoelhar. Olhando para seu rosto orgulhoso e arrogante, que agia como se tudo estivesse abaixo dele, jurei secretamente a mim mesmo que faria ele pagar 10 vezes pelo que fez comigo. Eu guardo minhas mágoas profundamente. Certo. A simulação está pronta. Vou iniciar a simulação em 3, 2, 1. Shua. Capítulo 15. Realidade Virtual 3. The Author's POV. Logo após o professor iniciar a simulação, meu entorno começou a mudar. Árvores densas e majestosas começaram a surgir sob meus pés, seguidas por um solo macio e esfarelado que fazia com que meus pés lentamente afundassem. Minha visibilidade foi sendo bloqueada gradualmente pelas árvores imensas que brotavam do chão a uma velocidade incrível. Estendendo a mão para tocar uma árvore, fiquei imensamente surpreso com a sensação realista que se espalhou pelos meus dedos. Ao deslizar a mão pelo tronco, parecia que eu estava tocando as linhas e rugas do rosto de um homem idoso. Superfícies irregulares me permitiam sentir a natureza escamosa do exterior escuro, que se esfarelava e descascava, emitindo um som crepitante ao menor toque dos meus dedos. Era como se eu estivesse tocando algo real. Não parecia que eu estava lidando com um monte de códigos, mas sim com uma árvore de verdade. Que intrigante! Rank 1750 Handover, pontos da equipe, 6. Enquanto eu estava absorto pela realidade das árvores, uma notificação apareceu na minha frente. Ao ver a notificação, rapidamente deslizei para a esquerda para descartá-la e mergulhei em pensamentos profundos. O jogo era simples. Cada aluno tinha um ponto, e toda vez que um membro da equipe morresse, a equipe perderia um ponto. As equipes que chegassem a 0 pontos seriam automaticamente eliminadas, e, portanto, perderiam o jogo. A única forma de ganhar pontos era completando as tarefas ocultas disponíveis no mapa. No final do teste, haveria uma lista de classificação que ranqueava as equipes de acordo com seu desempenho. Dando uma boa olhada ao meu redor, não vi nenhum dos meus colegas de equipe. Na verdade, embora o professor nunca tenha mencionado isso ao nos informar sobre as regras, eu já sabia que todos seriam separados uns dos outros. Bem, eu fui quem criou o cenário em primeiro lugar. O objetivo principal deste teste era sobreviver por 1 hora. Embora parecesse fácil, na verdade não era. Se fosse tão simples, que tipo de teste seria esse? A falta de informações fornecidas pelo professor era intencional, pois isso significava que havia apenas uma regra: sobreviver. Cada pessoa recebeu uma arma, que foi automaticamente designada com base na arma que havia registrado no primeiro dia da academia. No meu caso, uma katana preta e elegante repousava ao lado do meu quadril. Shua! Shua! Girando-a algumas vezes para me acostumar com o peso da espada, acenei com a cabeça em satisfação. Ela era idêntica à katana fornecida pela academia. Enfiando a katana de volta na bainha, olhei cautelosamente ao meu redor. Ao nos explicar as regras, o professor nunca mencionou nada além do fato de que você deve sobreviver, e quanto mais companheiros sobrevivessem com você ao final do teste, mais pontos sua equipe teria. Ele omitiu propositadamente detalhes sobre matar, e por causa disso, os alunos automaticamente presumiram que matar era permitido. O que era seu verdadeiro propósito? Como eu disse antes, o objetivo do professor Thibault era aprofundar a divisão entre os alunos competentes e incompetentes. Assim, ele poderia explorar a mentalidade frágil daqueles que estavam sendo oprimidos. Fazendo isso, ele poderia facilmente ter os alunos a fazer um pacto com o demônio, transformando-os em vilões. Seu objetivo era transformar este teste em uma caça aos fortes. Se tivesse sorte, o professor Thibault poderia criar alguns cenários onde alguns indivíduos talentosos construíssem uma rivalidade entre si. Um exemplo seria construir uma rivalidade contra um estudante incrivelmente talentoso, como Kevin. Se alguém ranqueado entre os 100 desafiasse Kevin e perdesse miseravelmente, seu orgulho faria com que criassem uma rivalidade contra Kevin, não porque ele fosse forte, mas por causa de seu passado. Claro, alguns escolheriam desistir logo de cara, mas certas pessoas orgulhosas e arrogantes não aceitariam sua derrota e buscariam vingança a cada oportunidade que tivessem. À medida que o tempo passasse e eles percebessem a diferença entre eles e o talento avassalador de Kevin,
cairiam na depravação e no desespero por sua incapacidade de se vingar de Kevin. Uma vez que chegassem a esse ponto, o professor Thibault finalmente faria seu movimento oferecendo-lhes poder. Seduzidos pela oferta, um pacto seria feito e um novo vilão nasceria. Em resumo, este teste estava cheio de segundas intenções. Caminhando para frente, eu tentava entender minha localização atual. Embora um mapa não tivesse sido fornecido, como eu era tecnicamente uma trapaça e, portanto, conhecia as características gerais do entorno, eu podia avaliar aproximadamente minha localização. Já que estou cercado por árvores, devo estar no lado leste do mapa. Se não estou enganado, Kevin e Jean apareceram no lado norte, no topo das montanhas, enquanto Emma está no lado sul, onde fica o deserto. Melissa e Amanda devem estar no lado oeste, perto do oceano, o que significa que nenhuma figura importante está na minha área. Tentando entender bem as localizações dos protagonistas, comecei a formular um plano sobre meu próximo curso de ação. O motivo pelo qual eu estava tentando entender as localizações dos principais personagens não era porque eu estava obcecado por eles, mas porque todos os eventos que aconteceriam seriam centrados neles. Eu só poderia prever o que aconteceria com eles, mas não o que aconteceria comigo, já que nunca escrevi nada fora do escopo dos protagonistas. Se eu conseguisse entender bem o que os protagonistas estavam fazendo, poderia fazer uma estimativa aproximada sobre o timing dos eventos e como evitá-los. Meu objetivo é sobreviver por 1 hora. Embora isso pareça fácil, excluindo os alunos de alto nível, simulações fortes de bestas estarão vagando pelo mapa, impedindo que eu fique em um só lugar por muito tempo. Essa era outra coisa que o professor não mencionou. Embora a maioria das pessoas pudesse adivinhar que algum tipo de criatura os caçaria no teste, jamais teriam esperado que a criatura que os caçava pudesse perceber sua localização através do seu aguçado sentido de olfato, resultando em muitos alunos morrendo sem saber o que os atingiu. Isso foi feito para que os alunos não se concentrassem apenas em se esconder, mas realmente tentassem desenvolver habilidades de sobrevivência para situações em que estivessem sendo caçados por uma entidade desconhecida. O protagonista passará os primeiros 20 minutos tentando entender seu entorno antes de seguir para o meio do mapa, onde eventualmente se reunirá com os outros. Ele terá um pequeno conflito com Jean, mas então decidirão trabalhar juntos ao encontrarem uma besta. A melhor maneira de sobreviver é, portanto, ir em direção ao centro, onde um grande grupo se reunirá, mas... Sacudindo a cabeça, rapidamente descarto a ideia. Embora as pessoas definitivamente se reúnam no centro, é lá que os fortes se reúnem. Se alguém da minha classificação for até lá, as únicas opções que eu teria seriam ou ser morto diretamente por um deles ou ser usado como carne de canhão. Isso me deixava apenas com 2 opções. De alguma forma, reunir-me com meu grupo ou completar uma tarefa oculta para que, mesmo se eu morrer, eu ainda tenha um ponto. Vou descartar a primeira opção. Só de pensar em interagir com Arnold me irrita. Além disso, só porque eu sei o que vai acontecer, não significa que eu saiba onde os outros estão. Arnold provavelmente fará seu caminho em direção ao centro, e se eu seguir até lá, ele não me matará, mas definitivamente encontrará maneiras de dificultar minha vida. E quanto ao resto? Eu não tenho a menor ideia de onde eles poderiam estar. Portanto, isso me deixava apenas uma escolha: completar a tarefa oculta. Em geral, havia 5 tarefas ocultas espalhadas pelo mapa. Uma no norte, sul, leste, oeste e no centro do mapa. Cada tarefa era diferente, no sentido de que o objetivo de cada uma era distinto. Além disso, a dificuldade da tarefa deveria ser algo que alguém ranqueado como eu, 1750, não conseguiria realizar. Bem, isso é se eu realmente fosse rank 1750. Sabendo que eu não era apenas um rank 1750 comum, decidi me dirigir para onde a tarefa oculta estaria. Bem, onde eu achava que estava. Na verdade, eu não tinha a menor ideia de onde a tarefa oculta estava localizada. Como nenhum dos protagonistas jamais havia pisado no lado leste, onde eu estava, eu não sabia nada sobre este lugar. Além do fato de que era um terreno de floresta e que havia uma tarefa oculta escondida em algum lugar por aqui, eu realmente não tinha ideia de mais nada. Eu só podia me endurecer e caminhar sem rumo para onde achava que a tarefa oculta estava localizada. Felizmente, eu tinha uma ideia geral de onde as tarefas ocultas poderiam estar, me permitindo ter algum tipo de objetivo. O colega de equipe William K. Johnson morreu. Pontos da equipe: 5. Enquanto eu me dirigia para onde estimava que a tarefa oculta estava, vi uma notificação aparecer novamente no canto da minha visão, fazendo-me balançar a cabeça amargamente. E aqui estava eu, sendo ignorado por causa da minha classificação. Se as coisas continuassem assim, eu realmente não via nossa equipe conseguindo mais do que 2-3 pontos, o que nos colocaria nas classificações intermediárias.
O que, por todos os meios, não é uma pontuação ruim, mas para alguém como Arnold, isso poderia ser considerado uma pontuação humilhante, o que resultaria em mais situações problemáticas onde eu teria que interagir com ele. E para ser honesto, eu realmente não quero mais me envolver com ele. A única razão pela qual eu não explodi contra ele da última vez foi por causa das consequências irritantes que poderiam surgir de minhas ações. Além disso, se ele realmente quisesse, poderia usar sua influência para afetar diretamente a guilda dos meus pais. Mas se isso acontecer, vamos apenas dizer que eu conheço muitas maneiras de me livrar de alguns cães perdidos que não conhecem seu lugar. Embora isso custe algumas consequências terríveis que eu não quero enfrentar. Vamos apenas torcer para que ele não seja estúpido o suficiente para me empurrar até lá. A menos que eu decida me expor e mostrar um talento avassalador que rivalize com o dos protagonistas, terei que ficar na surdina, independentemente do ódio ou rancor que eu acumular. O colega de equipe Park Jinho morreu. Pontos da equipe, 4. Bem, pelo menos parece que por enquanto eu não seria mais o seu alvo principal. É melhor eu ir embora antes que alguém chegue à tarefa oculta antes de mim. Rustli! Rustli! De repente, enquanto eu corria em direção ao que achava ser a tarefa oculta, os arbustos perto de mim se agitaram antes que uma grande sombra emergisse de trás deles, vindo em minha direção. Tocando o cabo da minha espada, preparei minha posição. Lentamente, os traços da sombra se tornaram mais claros, fazendo-me ficar ainda mais tenso. Um indivíduo alto e musculoso se aproximou de mim. Ele tinha cabelo preto curto e uma postura semelhante à de um cavaleiro. Ao me avistar, ele caminhou na minha direção e me examinou de cima a baixo. Rank 636 Patrick W. Fulham. Assim que ele se apresentou, uma pequena janela apareceu na minha frente com informações holográficas sobre o indivíduo à minha frente. Estendendo minha mão esquerda, enquanto mantinha minha mão direita na bainha da minha katana, sorri e me apresentei. Rank 1750 Rain Dover. Semelhante a mim, uma pequena janela apareceu na frente dele. Vendo o conteúdo da janela, Patrick levantou a sobrancelha antes de repentinamente sorrir com desdém. Você veio na hora certa. O que você quer dizer? Apontando para a profundidade da floresta, Patrick tentou esconder seu desdém enquanto olhava para mim. Enquanto eu vagava pela floresta, encontrei a tarefa oculta, e você chegou na hora exata. Uau! Você realmente encontrou a tarefa oculta. Surpreso com minha expressão animada, Patrick levou alguns segundos para se recompor antes que o sorriso de desdém retornasse ao seu rosto. Ele se virou e caminhou na direção que havia apontado, ignorando meu rosto visivelmente empolgado. Para onde estamos indo? Para onde mais? Espere, você realmente vai fazer a tarefa oculta comigo? Considere-se sortudo, eu precisava de um ajudante extra para completar esta tarefa, e como não consegui encontrar ninguém além de você, vou generosamente compartilhar a recompensa com você. Oh meu Deus! Muito obrigado! Enquanto eu seguia Patrick na direção que ele apontou, não pude deixar de rir secretamente de sua ignorância. Ele realmente deixou suas costas totalmente expostas para eu atacar a qualquer momento. Ele era realmente muito burro ou excessivamente confiante em suas habilidades. Como meu rank era tão baixo, ele provavelmente pensava que eu não representava ameaça alguma para ele, assim, baixando sua guarda. Mas ele não sabia que, embora eu fosse rank 1750, eu poderia acabar com ele em um movimento. Ele provavelmente quer me usar como carne de canhão para ajudá-lo a resolver a tarefa oculta. Enquanto eu ria de sua ignorância, lentamente as árvores ao meu redor começaram a se dispersar, até que a visão de um pequeno lago apareceu diante de mim. Parando bem antes do lago, Patrick sorriu e respirou fundo. Aqui estamos.